turma! Sejam bem-vindos à aula desta semana e hoje nós vamos falar sobre arte romana. E aí eu pergunto para vocês, mas professora, por que copia, mas não faz igual, né? Então a gente vai entender por que eu fiz essa brincadeira aí com a arte romana e vamos conhecer mais um pouco sobre a cultura dos romanos e como eles trabalhavam a arte dentro ali da sua sociedade. Vamos lá? Antes de mais nada, quem foram os romanos, né? A arte romana, ela foi produzida pelo povo que pertencia à Roma antiga. Sabe aqueles filmes de gladiadores ou filmes que retratam, por exemplo, a época de Cristo? Então, esses filmes geralmente estão ali se passando mais ou menos no período do Império Romano. A Roma Antiga, ela perdurou aproximadamente do século 8 antes de Cristo até o século 4 depois de Cristo. Ela teve uma grande influência de dois povos. O primeiro eram os etruscos e o segundo eram os gregos. Sim, porque os romanos invadiram vários territórios gregos e acabaram conquistando esses territórios e, por conta disso, assimilaram muitas coisas da cultura grega. As manifestações artísticas mais significativas da Roma Antiga, elas remontam ao estabelecimento da República no ano de 509 a.C., mas essas manifestações perduraram por toda a duração da República e do Império. Vamos falar um pouquinho sobre as características da arte romana? Então vamos lá. Primeiro, eles têm influência da arte etrusca. Os povos etruscos buscavam em suas pinturas e esculturas, por exemplo, uma expressão realista. Ou seja, ao invés de ficarem imaginando beleza, eles retratavam a pessoa como ela realmente era. Então, se um imperador fosse baixinho e narigudo, pode ter certeza que a escultura dele seria desse jeito. Depois, nós temos a influência da arte grega, que é a expressão de ideal de beleza. Isso vai acontecer muito com a arquitetura, principalmente, mas vai aparecer bastante na pintura. Aqui eles já começam a se preocupar com a beleza da obra de arte. Também tinha o uso de arcos e abóbadas na arquitetura. Abóbadas são aqueles tetos arredondados ou em formato de curva, que lembra como se fosse uma bola cortada pela metade, ou seja, quase uma abóbora. E também usavam os arcos de 180 graus. Vocês sabem o que é um arco de 180 graus? Que tal prestar atenção na aula de matemática, hein? Eles também buscavam uma representação realista na escultura. Então, como eu disse, tinha que ser baixinho e narigudo. Nada de inventar uma figura que não existia. E outra curiosidade, que também vem da característica da arte grega e que não parece. Eram coloridas, tinham bastante delicadeza e precisão nos detalhes da pintura e da escultura. Sim, as esculturas gregas e romanas eram coloridas, mas por conta do tempo perderam a cor e ficaram somente com o mármore. E as pinturas tinham bastante detalhes. Sem dúvida, a arquitetura foi a maior de todas as expressões artísticas dos romanos. Isso porque eles tinham uma grande preocupação com a cidade, em dar ao povo o que eles precisavam em termos arquitetônicos. Eles foram responsáveis por grandes construções e estavam o tempo todo procurando resolver coisas utilizando a arquitetura como solução. A característica que mais se destaca é o uso dos arcos. Como, por exemplo, aí na nossa imagem nós temos um aqueduto, que é um condutor de água, e ele é formado por vários arcos. Outra expressão é a escultura.
As esculturas romanas, elas são essencialmente cópias das originais gregas. Olha o copia, mas não faz igual aí. Só que nelas, o realismo é uma característica mais marcante. Então, os detalhes são muito mais vivos e também a aproximação com a figura da pessoa que está sendo retratada. A escultura romana, ela tinha esse caráter realista, já que eles não representavam o belo, ou seja, aquela beleza idealizada pelos gregos, por exemplo, mas as pessoas retratadas fielmente. Mas os artistas romanos, eles, como tinham ali muito contato com a arte grega, né? Eles foram influenciados por ela também na escultura. Então, nós temos uma junção entre o estilo grego com novas concepções romanas. Vamos a eles? Então, nós temos a estátua. Sim, gente, escultura não é só aquela escultura 3D, existem vários tipos de escultura. Então, quando falamos de escultura, eu tenho vários tipos de escultura. Então, nós temos a estátua, que nada mais é do que a representação de uma figura paralisada. Temos o busto, que é uma forma de esculpir onde o artista foca somente no rosto e até a metade do tronco, aqui na altura dos ombros. E, por fim, o relevo. O relevo é uma técnica de escultura que vem lá do Egito Antigo, aonde eles adornavam as partes frontais de certos prédios. Só que ao invés de ser uma parte totalmente tridimensional, eu conseguia ver a figura como se ela estivesse se sobressaindo dessa placa de mármore. Por isso que a gente chama de relevo. As esculturas e os relevos escultóricos, eles ficavam nos prédios públicos e também privados, como, por exemplo, apartamentos, panteões, ou templos, ou até mesmo basílicas e casas termais. Eles primavam pelo realismo e ocupavam espaços especiais em obras arquitetônicas, deixando elas mais ricas e dando maior complemento. Olha como é bonita essa imagem de relevo. Tá vendo? São várias figuras, uma se sobressaindo à outra, mas tudo isso adornando a frente de uma arquitetura. E já que entramos na questão arquitetura, vamos falar dela, né? Na arquitetura romana, o destaque é a construção de portais. Sim, romanos adoravam um portal. E também os aquedutos, prédios, monumentos e templos. Sabiam que foram os romanos que inventaram o apartamento? Eles se preocupavam muito em deixar uma cidade organizada. Até mesmo depois, lá na frente, nós vamos ter, justamente na Itália, a ideia de urbanismo, que é você cuidar da imagem da cidade, deixando as ruas organizadas, bonitas, equilibradas. Então, eles tinham essa preocupação bem característica. Foram levantados também anfiteatros, que com a tecnologia das abóbadas e arcos abrigavam um grande número de pessoas, do qual o grande exemplo é o Coliseu, em Roma. Sim, o Coliseu é um espaço de teatro. É um teatro meio diferente, mas é um espaço de teatro, que na verdade nós chamamos de anfiteatro. Os templos romanos, por sua vez, partem da fusão de elementos gregos e etruscos. Então, na primeira imagem, nós temos o formato do Coliseu. Na segunda, nós já temos ali a Basílica, que era o lugar onde ocorriam as questões judiciais da cidade. E na parte de baixo, na terceira imagem, nós temos um teatro romano, muito parecido com o teatro grego, só que a diferença é que nós temos essas colunas, né, e esses espaços diferentes do que era na Grécia Antiga. E já que estamos falando de teatro, anfiteatro, que tem muita relação com diversão para os romanos, eles tinham umas formas de diversão meio estranhas. Mas vamos lá. Primeiro, nós tínhamos os circos.
Não é um circo com palhaço, com malabarista, não. A palavra circus vem de círculo, circular. Na verdade, esse era um espaço onde ocorriam as corridas de biga. Corridas de biga são aquelas corridas com cavalo, muito perigosas. Para quem quiser saber mais sobre essas corridas, pode assistir ao filme Ben-Hur. Esse espaço era conhecido como Circus Maximus. Era muito famoso na antiga Roma e era palco dessas corridas por muito tempo. Lógico, hoje esse espaço já foi deteriorado pelo tempo, mas existem vários filmes que contam a história das corridas de biga e de como elas ocorriam. Essa era uma das formas de diversão. Então, tecnicamente, a ideia de circo que nós temos hoje vem do circus romano. Só que hoje o circo é mais legal, né? Não tem tanta probabilidade de você se machucar. Já a outra forma de diversão, que usava um espaço que nós vamos conhecer dentro da arte, que é o anfiteatro, e que trazia espetáculos teatrais de luta, é o Coliseu. O Coliseu era o local onde ocorriam as lutas dos gladiadores. Essas lutas eram feitas com escravos capturados em batalhas e geralmente eles tinham que lutar entre si até a morte, ou com alguns animais meio ferozes como leões e tigres e esses bichos mais bravinhos, né? Mas a ideia de diversão sempre foi uma das coisas que impulsionava a política na antiga Roma. E para isso, eles utilizavam a arquitetura, que é uma forma de arte, para dar esses espetáculos para o povo. Se você quiser saber mais sobre gladiadores, existe o filme Gladiador. Bom, queridos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal para ficar sabendo quando a sua aula estará disponível. Façam as suas anotações e revisem o vídeo se for necessário. E encerramos hoje sobre a nossa aula de arte romana e vamos continuar falando aí nessa ideia de teatro nas próximas aulas, ok? Beijos, queridos, até mais!